carteira entregou aqui em casa este livro, No Cinema e na Vida, A Difícil Arte de Aprender a Morrer. É da autora Maria Emília Bottini, ela é psicóloga do Rio Grande do Sul, tem um prefácio da Maria Júlia Kovacs e tem uma quarta capa com um poema do Mário Quintana, Minha Morte Nasceu. É, na verdade, um soneto do Quintana, né? Aquela poesia em forma fixa, que tem 4 estrofes, as 2 primeiras têm 4 versos e as 2 seguintes têm 3 versos cada uma. E esse poema do Quintana é para Moisés Velhinho. Interessante também a escolha dessa capa, né? Essa quarta capa assim, com esse jardim, que parece por um lado flores, mas também parece outono, aquelas folhas amareladas e secas caindo, né? É um livro que vai falar de velhice, vai falar de luto, de perda, de separação, de morte, vai trabalhar esse cinema, essa vida. E quando a gente fala num trabalho de cinema, a gente também está falando num trabalho de literatura, num trabalho de narrativa, num trabalho de histórias, né? Histórias de vida. A autora faz uma seleção excelente, tem uma filmografia que ela inclusive coloca no final com pequenas sinopses dos filmes. Vou dar uns exemplos para vocês: A Árvore da Vida, A História de Lilinho, A Partida, A Ponte, Antes de Partir, Batman, Corações Sujos, Entre os Muros da Escola, Falando de Morte, A Criança ou Adolescente, Ironias do Amor, Janelas da Alma, Nossa Música, O Exótico Hotel de Marigold, Sétimo Selo, Selvagens, Uma Prova de Amor, Uma Primavera com Minha Mãe, Viagem de Chihiro. São muitos filmes que ela trabalha, que ela vai abordar. Esses temas que, na verdade, são temas delicados, são temas difíceis de serem trabalhados, né? Com os adultos na escola, com as crianças também, com os adolescentes. São temas que nos colocam diante da nossa própria finitude, da nossa própria morte, da nossa própria velhice, às vezes da doença, né? E da nossa incapacidade de mudar esse relógio do tempo. Mas é interessante que a perspectiva que ela traz é uma perspectiva de uma ressignificação, de uma elaboração desses processos também, como processos que fazem parte de um fio tecido dessa vida em que a morte também é um elemento, a morte também é uma conta, né? Aproveitando que eu estou com um colar de contas, a gente pensar que dentro desse colar, que é a minha vida, que tem meu nascimento, que tem minha infância, minha adolescência, minha idade adulta, minha possível velhice, né? Tem também a minha morte, né? E que tá tudo dentro disso, dentro dessa corrente aí, dessa linha em que os acontecimentos vão se sucedendo, mas que eles não existem em separado, eles existem juntos, né? E acho que a gente está num momento muito importante para a gente poder falar sobre a morte, discutir o luto, elaborar o luto, né? Nós que somos profissionais de saúde emocional, de saúde psíquica, de saúde mental, ajudar as pessoas a lidarem com essa ameaça da perda, da partida, da doença, da morte, transformar isso em metáforas, metáforas de passagens, né? De uma passagem da nossa vida. A gente passa de uma coisa para outra. E eu queria ler um trechinho do poema do Quintana, que é Minha Morte Nasceu, ao Moisés Velhinho. Minha morte nasceu quando eu nasci. Despertou, balbuciou, cresceu comigo. E dançamos de roda ao luar amigo, na pequena rua em que vivi. Já não tem mais aquele jeito antigo de rir e que, ai de mim, também perdi. Mas ainda agora estou sentindo aqui,
grave boa a escutar o que lhe digo. O Quintana, ele é um grande poeta que sabe falar sobre a morte, sabe colocar ironia, sabe colocar humor, sabe colocar também um pensar na morte, né, como parte de nós, não que ela esteja distante, ela está aqui também. Queria comentar sobre as partes do livro da Maria Emília. O livro está dividido em 5 partes, além do prefácio e além das referências, da filmografia e ainda de um epitáfio, né, que ela coloca. O livro tem o sensível traduzido, sob as luzes do entardecer, a certeza de partir e a impossibilidade de ficar, viver é fenecer, a morte como última cena. Aí eu gostaria de ler um trechinho aqui dela, dessa parte final da morte como última cena, que eu separei um trecho para falar para vocês. A linguagem do cinema oferece possibilidade de educação para a vida. Ao mesmo tempo, permite abordar temas complexos de serem tratados, como as perdas decorrentes da morte e do morrer. A morte é parte da vida. Entretanto, criamos estratégias para negar o viver e a vida. Mesmo com o distanciamento provocado pela sociedade moderna, mostra-se como um equívoco ao gerar a pueril ideia da imortalidade e da eterna juventude. É fato que ampliamos os conhecimentos da medicina e da biologia, criamos facilidades tecnológicas, fármacos e alimentos que podem prorrogar a existência, mas não conseguimos fazê-la durar indefinidamente. A morte é uma certeza ontológica e inevitável. E esse livro é muito bem-vindo, porque a autora discute com muita propriedade um tema de difícil discussão, de difícil aceitação na nossa sociedade brasileira, né? E que muitas vezes as pessoas se calam diante da morte do outro, porque ali elas estão também encontrando com a sua própria possibilidade de morrer. E aí ficam sem conversar, sem falar sobre isso, sem falar com as crianças, sem falar com os adolescentes, sem falar entre os adultos. E é necessário falar, porque quando você fala, você elabora, você corporifica, você traz isso em palavras, verbaliza, e isso deixa de ser um grande fantasma. Eu deixo a dica para vocês, porque é uma obra que vai aproximar o cinema, a literatura, a psicologia, e trazer esses temas que são temas tão delicados e tão necessários, fazem parte da vida.